esse dia, Deus, porque o Senhor nos despertou, o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para entoar louvores ao Teu nome, Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e de onde o Senhor nos tirou, Deus. E o Senhor nos deu o direito de nos tornarmos Tuas filhas, Senhor, Tuas filhas amadas, Teus filhos amados, Senhor. Abençoe esse momento, Pai, aqui de adoração a Ti, Pai, pois só Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração, Deus. Que privilégio é esse, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. A Ti seja a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Sempre amém. Glória pra sempre amém. Glória pra sempre amém.
Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 5, a partir do 3, diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado é o que estás firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aleluia. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos sua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssima. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia, Deus. Bem-aventurado é o que estás firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora.
Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Digno é o Senhor, Deus. Só Tu és digno, Senhor, de ser adorado, Pai. Oh, Senhor, enche esse lugar, Deus, com a Tua glória, Pai. Que a Tua presença seja notória aqui neste lugar, Senhor, esta noite, Pai. Aleluia, Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, digno és tu, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, Face a face, Senhor. sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Sua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Vacinado estou. Sopra em nós, Espírito,
Deus. Sopra em nós, Espírito Santo de Deus, e retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Oh, Senhor, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as nossas transgressões, Senhor, que temos cometido contra ti, Pai. Aleluia, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Os fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os teus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aplauda esse Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Seja adorado, Pai, esta noite, Senhor, aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando a gente ministra esse louvor, os irmãos se sintam à vontade para ofertar seus dízimos, as suas ofertas. Aleluia. Lá no Salmo diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aleluia, Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantadas com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em tua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo
se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantadas com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em tua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. A gente vai cantar só o último louvor aqui, gente, antes da palavra. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Gil, pode vir, meu irmão. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus pela presença dos irmãos aqui nessa noite. E hoje eu estou aqui incumbido dessa grande responsabilidade, que é trazer aqui a palavra do Senhor. Eu acho que o que eu sinto é o que os irmãos, quando têm a oportunidade, sentem quando estão aqui, né? Eu fico com um pouco de calafrio. Há uma responsabilidade muito grande, mas nós sabemos que nós temos servido e de sua fidelidade. Eu queria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós vamos estar aqui falando sobre a verdadeira felicidade. Alguns meses atrás eu li um livro em relação a esse tema e achei muito interessante algumas coisas. Eu orei ao Senhor e, pela graça de Deus, tentar trazer esse entendimento para nós como congregação também, tá bom? Então, que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações. Vamos fazer uma oração aqui, no nome de Jesus, antes de nós começarmos aqui a leitura e a explanação do texto bíblico, no nome de Jesus. Pai, te damos graça, bendizemos o teu nome porque tu és o único Deus, Pai, e não há outro além de ti. Te adoramos porque a tua presença, ela é
real, notória, sentida neste lugar, nesta noite. Porque a tua palavra diz que quando a tua igreja se reúne no teu nome, o Senhor se faz presente no meio dela. Então prepara os nossos corações, Pai, para recebermos aqui a tua palavra. Que esta palavra possa produzir ou gerar, Pai, ou realizar em nós o efeito desejado pelo Senhor, Pai. Que ela não volte vazia, Pai, no nome de Jesus, mas que ela possa encontrar lugar nos nossos corações. Que o Senhor que conhece cada vida, o Senhor que conhece cada pessoa, Pai, aqueles que nos acompanham também aí nas redes sociais, que o Senhor nessa noite possa tratar de uma maneira particular, Pai, com cada um, Pai, no nome de Jesus. Que possamos nos alegrar pelos teus feitos, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Que possamos nessa noite render graças ao Senhor, Pai. Cada canção que foi entoada a Ti aqui nessa noite, Pai, dizendo que o reino é do Senhor, Pai, falando da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade, ó Pai, da Tua majestade, Pai, e de como nós devemos estar de joelhos prostrados diante da Tua presença, Pai, buscando a Tua face constantemente, Pai. Nos ajuda, fala conosco, tem misericórdia de mim, Pai, perdoa os meus pecados, ó Deus, e que possamos aqui ser canal de bênção para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 5. Eu queria ler aqui com os irmãos. Diz assim a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem ou perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Só até aí a nossa leitura. Nos últimos domingos que eu tenho tido a oportunidade aqui, né, e por alguns domingos aí à frente ainda, nós vamos estar tratando desse tema, né? Então os irmãos já, de antemão, já sabem que todo primeiro domingo, por algum período, nós vamos estar falando sobre a verdadeira felicidade. E a felicidade é algo que todo ser humano por si só, ele busca, né? É natural do homem buscar a felicidade, querer ser feliz. Quem não gostaria, né? Quem não quer ser feliz?
E, como eu disse aqui para os irmãos no começo, eu comecei a ler um livro do Heber Campos Júnior, o nome dele. E muito bom esse livro, né? O tema do livro é isso, a felicidade verdadeira. E ele trata muito bem desses assuntos aqui, da bem-aventurança. E nessa leitura que eu fiz já há algum tempo, acho que foi ano passado que eu li esse livro, eu me deparei com coisas maravilhosas, ensinamentos tremendos, assim, que de uma maneira ou de outra, através do Espírito Santo que habita em nós, habita em mim, eu comecei a despertar para algumas coisas. Né? Tenho caminhado pouco a pouco rumo a aquilo que o Senhor tem planejado e preparado para a minha vida. E o intuito do meu coração é que nós possamos, de fato, de verdade, entender que a verdadeira felicidade está no Senhor, em Jesus. E esse é um assunto que o Senhor não nos deixou alheio, ou sem instrução, ou sem direção para tal coisa. O texto que nós começamos a ler aqui, de Mateus capítulo 5, é o famoso Sermão do Monte, né? Quando Jesus começa ali o seu ministério, ensinando, falando claramente com as pessoas a respeito do reino dos céus. Ele começou a falar para uma grande multidão e ele começou a falar justamente sobre isso. Bem-aventurado significa isso, feliz, mais do que feliz. E ele começou a tratar justamente, começou mais ou menos por aí, a anunciar o reino de Deus, falando da felicidade verdadeira. Ao propor o caminho da felicidade à luz do Evangelho, Jesus fala sobre o caráter do salvo e sobre o estilo de vida contracultural do reino de Deus. A felicidade que o Senhor ele nos apresenta na sua palavra vai totalmente contra a felicidade ou aquilo que o mundo julga por felicidade. Vai totalmente contra toda essa cultura levantada e imposta pelo homem, ou pelo mundo, ou pela sociedade. No primeiro domingo do mês passado, nós falamos aqui sobre bem-aventurados são os pobres de espírito. E nós fizemos aqui um levantamento aqui junto com a igreja e tratamos justamente sobre isso, que feliz é aquele que conhece a sua bancarrota, né? Aquele que conhece, aquele que percebe que está totalmente quebrado, totalmente falido espiritualmente. Feliz é o homem que reconhece o quanto ele precisa de Deus, o quanto ele depende de Deus, que sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, sem o favor de Deus na sua vida, por mais que ele possua muitos bens, por mais que ele possua muitas coisas, o seu coração será cheio e dominado pela infelicidade. Porque a felicidade proposta pelo mundo é uma felicidade temporal, dura pouco tempo. Ela está baseada em circunstâncias, em momentos. E nós tratamos disso no primeiro domingo do mês passado, né? Que a felicidade verdadeira, ela vai quando o homem percebe que ele é pobre, quando ele percebe a sua falência, o quanto espiritualmente ele está quebrado e o quanto ele precisa de Deus. Quando você começa a falar nesses termos e nessas condições, você começa a perceber e a olhar para todo esse contraste que o mundo nos apresenta e as pessoas começam a dizer como é que pode, né? Uma pessoa falida, quebrada totalmente, espiritualmente, como é que uma pessoa dessa pode ser feliz? É justamente isso que ocorre quando o homem reconhece isso. Quando o indivíduo reconhece que ele carece de Deus. Quando ele começa a reconhecer que de fato, de verdade, ele carece de Deus, Deus, por sua vez, espera justamente isso do homem, que haja esse reconhecimento,
para que Deus possa se manifestar, a fim de que a pessoa possa reconhecer de fato, de verdade, o quanto é dependente de Deus. A felicidade não está na falência, e sim na recompensa recebida. Meu irmão, isso aqui é tremendo. À medida que nós reconhecemos o quanto pobre, quanto falido nós estamos diante de Deus, mais rico nós nos tornamos. Quanto mais o homem percebe o quanto ele está quebrado, o quanto ele está distante de Deus, o quanto ele percebe que as suas atitudes, as suas ações não condizem com o real plano e propósito de Deus para a sua vida, quanto mais ele reconhece isso, mais rico ele se torna diante de Deus. Porque dessa maneira ele vai perceber o quanto ele precisa de Deus, o quanto ele precisa estar nos pés do Senhor. E quando o homem faz isso, ele recebe de Deus o reino dos céus. Hoje nós vamos tratar aqui da segunda bem-aventurança, que assim como a primeira, vai totalmente contra aquilo que o mundo nos propõe, aquilo que o mundo propõe para o homem. É uma bem-aventurança que anda na mesma linha contracultural da primeira. A segunda bem-aventurança revela que feliz é aquele que chora. Como é que uma pessoa é feliz quando chora? Não é? E o choro aqui, o que as Escrituras estão nos mostrando aqui, não é uma referência, não tem nada a ver com choro de felicidade. Porque se alguém chora de felicidade, ela não precisa nem de consolo. Porque o que está causando o choro é um momento feliz da sua vida. Não há carência de consolo. Mas trata-se com muita clareza aqui de um choro de tristeza. E chorar de tristeza, meus irmãos, é muito paradoxal nos dias de hoje. Vai muito contra tudo isso que nos é proposto. É uma coisa que não tem lógica. Você imagina numa sociedade que nós estamos vivendo agora totalmente voltada para o prazer próprio. Uma geração extremamente voltada para aquilo que pode trazer diversão, para aquilo que lhe dá prazer, para aquilo que traz satisfação para o seu próprio corpo, para o seu próprio ego, para as suas próprias convicções. Imagina nos dias que nós estamos vivendo, a pessoa se levantar dizendo: olha, bem-aventurado, feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que tem chorado, feliz é aquele que tem lamentado todos os dias, se lamentado todos os dias diante de Deus. A nossa geração é extremamente hedonista, sofre constantemente uma influência, mostrando todos os dias que o que vale é se divertir, é sentir prazer, né? Essa necessidade de entretenimento, de prazer e diversão nos leva ainda ao desejo de possuir muitas coisas. E aí a gente percebe isso muito claro, que as pessoas, quanto mais prazer em busca, quanto mais diversão procura, mais elas querem possuir, ou mais elas querem se alimentar o seu íntimo, alimentar o seu interior dessas coisas que vão gerando no seu coração essa felicidade falsa, esse prazer falso. Esse hedonismo leva o pensamento ou a filosofia de nossos tempos ao máximo, porque o pensamento de hoje é: o importante é ser feliz. E não importa o que eu preciso fazer para ser feliz. O importante é que eu seja feliz, independente do que o que eu faço seja certo ou seja errado. Independente que as minhas atitudes sejam atitudes sensatas ou insensatas. Desde que o indivíduo seja feliz, os fins
justificam os meios. Essa é a sociedade que nós estamos ingerida. A felicidade é o alvo principal. Uma mentalidade como essa não compreende o fato de que há espaço na vida para o lamento e para o choro. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade tão voltada para essas coisas, que o homem está disposto a pisar em quem for preciso pisar, fazer o que for preciso fazer, a fim de que a sua satisfação, o seu ego seja alimentado ali, e ele possa sentir prazer naquilo que está fazendo, independente de qualquer coisa, se certo ou se errado, se de uma maneira sensata ou se de uma maneira insensata. O que importa é ser feliz. Isso é uma frase que nós temos escutado muito, né? Não, rapaz, isso aí não importa não. O importante é ser feliz. Ou então, deixa a pessoa ser feliz. Nós temos escutado muito isso, né? Mas o que é que Jesus nos ensina nesse texto que nós acabamos de ler? Qual é a verdade bíblica contida em Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus afirma que o importante primeiro é chorar. Antes de gozarmos de plena felicidade, nós precisamos aprender a chorar, a lamentar. E isso é totalmente diferente do que o mundo advoga, como a gente acabou de ver, acabou de ouvir aqui, né? O mundo prega uma felicidade que não importa como você pode obtê-la, o importante é você obtê-la, né? Jesus, ele nos mostra que feliz é aquele que começa chorando. Precisamos entender que tipo de choro é esse que o Senhor está falando. Esse choro, ele não é uma referência a uma consequência, a perca de um ente querido. Esse choro, ele não tem nada a ver com chorar porque não goza de plena saúde. Esse choro não tem nada a ver com um choro de dificuldade que surge diante de nossas vidas, não. Não tem nada a ver com esse choro porque isso são coisas que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida, e todas as pessoas choram por isso. Quando a saúde não está bem, quando acontece alguma coisa muito difícil que não consegue suportar, de repente quando a porta de emprego se fecha e você começa a ver ali as coisas ficando difíceis, o choro de Mateus capítulo 5 não tem nada a ver com esse tipo de choro. Porque todas as pessoas, quando estão passando por isso, choram. Isso não é um choro cristão, vamos dizer assim. E dizendo isso, meus irmãos, eu não estou aqui querendo dizer, né, abrir um parênteses aqui, eu não estou querendo dizer que agora nós não vamos chorar, né, quando essas coisas acontecerem. Morreu um ente querido, chore, é natural. Sentir saudade, chorar de saudade, chorar quando as dificuldades vêm, isso é natural, é normal. Nós precisamos muitas vezes passar por esses períodos, mas nós estamos tratando aqui de coisas espirituais, né? Nós estamos tratando aqui de coisas concernentes ao reino dos céus. Nós estamos falando aqui de uma felicidade que está além deste tempo, de uma felicidade que não é baseada nas circunstâncias, de uma felicidade que não é baseada no que acontece ao nosso redor, mas de uma felicidade plena, de uma felicidade em que o ladrão não consegue roubar, a ferrugem não consegue corroer, de uma felicidade que alimenta o nosso coração de uma tal maneira que, independente do que venha acontecer ao nosso lado, diante do Senhor, nós vamos se sentir felizes, consolados. Nós vamos se sentir ali cuidados pelo próprio Deus. Então, surge então uma pergunta, e é natural que essa pergunta surja, né? Qual é o choro? O que choro faz parte de alguém para que ele se torne bem-aventurado? Escute isso. O choro cristão
é de acordo com 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Eu quero ler esse texto aqui com você. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olha o que é que o texto diz. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorsos, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O choro, o lamento aqui de Mateus capítulo 5, esse choro que o Senhor está falando é um choro que em nós gera arrependimento. O choro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, é um choro, é um lamento que nos faz olhar para nós mesmos e nos faz chorar pelos nossos pecados. Esse choro de Mateus capítulo 5, versículo 4, é um choro que à medida que eu olho para mim mesmo, eu sinto tristeza no meu coração, porque eu quebrei a lei de Deus, porque eu desobedeci a Deus em algum momento, ou em algo na minha vida, no meu dia a dia. É um choro que me faz olhar para mim mesmo todos os dias e ver, meus amados irmãos, o quanto precisamos estar na direção ou sobre os pés do Senhor. Se o texto faz referência a uma tristeza segundo Deus, esse texto também mostra que existe uma tristeza que não vem de Deus. E isso está no texto. Uma tristeza gerada pelo mundo, e a tristeza gerada pelo mundo, ela gera morte. Enquanto que a tristeza, segundo Deus, das nossas vidas, ela gera vida, e vida no Senhor. Sabe por quê? Porque ela nos faz olhar para nós mesmos. E quando nós entendemos essa bem-aventurança, que feliz é aquele que chora, quando nós entendemos esse sentido de olharmos para nós e vermos ali o quanto nós andamos distante de Deus, das coisas que precisam ser moldadas no nosso caráter, na nossa vida, das coisas que precisam ser consertadas, à medida que eu olho, à medida que eu lamento, à medida que eu choro por causa dessas coisas, eu me coloco diante do Senhor buscando o seu favor para a minha vida. Eu me coloco diante do Senhor buscando o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. E quando nós nos colocamos assim diante do Senhor, o resultado disso é o perdão liberado pelo próprio Deus. É a graça de Deus sendo derramada em nossas vidas. A tristeza que produz vida está ligada à percepção do pecado, ao abatimento provocado pelo fato de que quebramos a lei de Deus. Esse é o choro encontrado no Sermão do Monte, o choro de um bem-aventurado. O que tem feito você chorar nesses últimos dias? Será que de fato nós temos aprendido, entendido esse choro, esse tipo de lamento? Porque a verdade é, meus amados irmãos, que nós estamos lamentando nesses últimos dias muitas coisas. Nós estamos lamentando a perca de muitas coisas. A perca de um emprego, nós estamos lamentando a perca de uma bênção que se esperava, estamos lamentando muitas vezes algo que nós esperávamos acontecer na nossa vida e não tem acontecido, não do jeito que você esperava, mas nós não temos aprendido diante de Deus a lamentar, a chorar pelos nossos próprios pecados.
A verdade é que muitas vezes nós queremos gozar de uma plena felicidade, nós queremos viver em plena felicidade, mas nós não olhamos e não encontramos disposição no nosso coração para olhar e ver o que precisa ser mudado na nossa vida, para que nós venhamos experimentar tal ação de Deus na nossa vida. Essa bem-aventurança, ela está totalmente ligada à primeira. Porque à medida que eu percebo a minha falência espiritual, à medida que eu percebo o quão distante de Deus eu tenho andado, como as minhas atitudes não têm agradado a Deus, isso gera no meu coração um quebrantamento, isso me faz chorar, isso me faz perceber o quanto eu tenho desagradado a Deus, o quanto eu tenho quebrado a lei de Deus, e isso me faz correr para perto do Senhor. O choro que Jesus fala no Sermão do Monte, ele não é um choro único, nem pontual, nem é fruto de um evento isolado. É um choro, esse choro trata-se de um estilo de vida de alguém que reconhece, de alguém que lamenta o fato de desagradar seu Senhor. É mais que um evento, é uma marca. Isso tem que ser uma marca nas nossas vidas. Isso tem que nos impulsionar todos os dias para estarmos próximos do Senhor. A Bíblia dá exemplos de homens de Deus que viveram isso, que entenderam isso. Olha o que a Bíblia fala do salmista Davi. Olha a oração do salmista Davi no Salmo 51. Davi, depois de encobrir ali um assassinato e um adultério, o profeta chega diante dele, Natan, se eu não me engano, o nome do profeta. E diante dele ali, coloca tudo em pratos limpos. Olha, você pecou, você fez isso, você adulterou, você colocou aquele homem lá na frente para morrer. O Senhor, Ele percebeu, Ele viu o que você fez. Naquele momento ali, Davi percebeu que tudo aquilo que ele havia tentado encobertar estava agora às claras diante dos seus olhos. E olha a atitude daquele homem. Aquele homem, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar no seu coração. Aquele homem, ele se veste de pano de saco e cinza e começa ali diante de Deus a buscar perdão. Olha o que ele diz no versículo 4 do Salmo 51, ele diz: pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti. Como nós precisamos, meus amados irmãos, entender essas coisas, como nós precisamos olhar para nós, entender que nada que nós íamos fazer está desapercebido pelo próprio Deus. Nós muitas vezes não estamos lamentando o nosso pecado, nós não estamos lamentando a quebra da aliança com Deus que nós fizemos um dia, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, porque nós temos permitido que o conformismo entre no nosso coração. Nós não lamentamos mais os nossos pecados, porque o nosso pecado já não nos incomoda mais. A nossa visão, ela está afetada, o nosso sentir, ele está afetado, a nossa audição, ela está afetada por consequência do nosso pecado, enquanto que o Senhor tem esperado de nós esse choro. O que o Senhor quer ver de você, para que a situação na sua vida mude, é que você aprenda a chorar, a lamentar, a se arrepender do seu pecado, é que você possa entender que tamanha atitude que você tem idealizado no seu coração ou na sua mente não agrada a Deus, e é desta maneira que nós devemos olhar. A Bíblia dá outro exemplo de Esdras, um escriba, um homem que, num determinado momento, Deus levantou, porque pela consequência do pecado de Israel, o povo foi levado cativo para outra terra, para outro lugar. E de repente o Senhor
dá oportunidade ao povo de voltar, e o povo foi cativo devido aos seus pecados, a idolatria, a prostituição. E aí Deus dá oportunidade ao povo de voltar, e Esdras está lá, junto com o povo, mas a um determinado momento que o povo volta, está lá na terra, e Esdras sai, se isola num determinado lugar, e ele começa a orar. Esdras começa a lamentar a Deus o pecado do povo, porque embora tudo tivesse acontecido com o povo, mesmo assim o coração do povo ainda estava totalmente fechado para Deus e para a sua vontade, para os seus preceitos, para os seus ensinos. O Novo Testamento nos mostra o exemplo de Pedro, um homem que andou com Jesus, andou sobre as águas, um homem que viu a multiplicação dos pães, um homem que ouviu claramente Jesus dizer que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Mas houve um determinado momento ali que Pedro, ele nega tudo isso, e não é uma nem duas, foi 3 vezes. Mas aí, aquele homem, depois de tudo isso aconteceu, a palavra de Deus nos mostra que ele chora amargamente. Ele começa a lamentar o seu pecado, ele começa a lamentar aquilo que ele havia feito. E ele começa a receber de Deus ali o perdão. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender exatamente o que significa ter como estilo de vida o pranto decorrente do reconhecimento do pecado. Não é viver com a cara fechada, não é viver em lágrimas, não é viver isolado de tudo e de todos. É viver a alegria que é fruto do Espírito Santo, porém com lamento constante pelos seus pecados diante do Senhor. Como nós precisamos entender isso? Esse reconhecimento, meus amados irmãos, esse reconhecimento nos leva a viver nos pés do Senhor. E eu não estou dizendo aqui que agora você precisa estar pelos cantos chorando. O que foi que aconteceu? Ah, não, eu estou lamentando aqui e tal. Não. Eu não estou dizendo agora que você vai precisar se isolar de tudo e de todos. Ah, eu não posso estar perto de ninguém. Eu não posso fazer isso e tal. Não, não estou falando dessas coisas. Eu não estou falando que você agora vai fechar a sua expressão facial, olhar para todo mundo com raiva. Não, não é nada disso. O choro aqui que Mateus capítulo 5, versículo 4 nos mostra, é um choro que nos faz perceber, lamentar todos os dias os nossos pecados. E isso só é possível à medida que eu e você nos aproximamos de Deus. Sabe por que o nosso coração está endurecido para essas coisas? Porque nós andamos distante de Deus. Porque nós temos desprezado o ensino de Deus. Porque nós temos desprezado as verdades de Deus na nossa vida. Nós ouvimos muito mais o nosso orgulho do que a voz de Deus. Nós ouvimos muito mais aquilo que nós idealizamos e achamos que é correto do que a voz de Deus. E quando nós nos colocamos dessa maneira, nós nos fechamos. Porque nós achamos que a nossa vida, o nosso padrão de vida é o que é certo. E se eu acho que o que eu estou fazendo é certo, se eu tenho consciência do que o que estou fazendo é certo, eu não preciso chorar e nem lamentar nada e nem por nada. É essa dureza que nós temos vivido nesses últimos dias. Vivendo como filhos desobedientes, achando que temos obedecido, somos obedientes, né? Vivendo como filhos que desprezam a instrução do Pai, achando que somos um exemplo para Deus.
E nós só conseguimos perceber essas coisas, nós só conseguimos quebrantar essas coisas quando nós, à medida que nós nos aproximamos de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais perto da luz nós chegarmos, quanto mais perto da luz nós andarmos, mais nós enxergaremos as nossas sujeiras. Deus é luz, é ou não é? A Bíblia diz que é. Deus é luz. Você imagina quando você entra num local que está escuro, você não consegue perceber se está limpo, se está sujo, se está arrumado, se está desarrumado, mas de repente a pessoa vai lá, você liga o interruptor lá e a luz se acende. Você vai perceber toda a sujeira, você vai perceber de fato e de verdade como está o ambiente. Muitas vezes nós não queremos nos aproximar de Deus, porque é como as Escrituras diz, João capítulo 1, o evangelho que João escreveu. Ele diz que os homens rejeitam a luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas. A verdade é que muitas vezes nós não aprendemos a felicidade, a como ser feliz através do choro, do lamento. Nós não estamos vivendo essa maravilha de bem-aventurança na presença de Deus, porque o nosso coração está endurecido, fechado para essas coisas. É por isso que nesses últimos dias Deus ele tem falado da sua graça. Deus tem falado de onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. É por isso que nesses últimos dias Deus tem falado de arrependimento, Deus tem falado de obediência, Deus tem falado de compromisso, Deus tem falado de vida santa, porque o desejo de Deus é que eu e você possamos viver toda a plenitude, a vida em abundância que Ele tem prometido para cada um de nós na sua palavra. Nós não podemos, meus amados irmãos, nos conformar com migalhas. Nós não podemos nos conformar com pouco que nos é oferecido, quando nós entendemos que Deus ele tem muito mais para nós. Quando nós entendemos isso, meu irmão, que nós precisamos se quebrantar, à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos a sujeira no nosso coração, isso vai gerando em nós, sabe o que? Isso vai gerando em nós um constrangimento. Isso vai gerando em nós um desejo totalmente contrário daquilo que o mundo fala ou se espera. Mas o desejo que começa a surgir em nós é de estar mais perto do Senhor, a fim de que diante dele nós possamos ser limpos de toda iniquidade, de todo pecado. Eu fico imaginando o que a geração de hoje, o que aconteceria com a geração de hoje, se tivesse a mesma visão que Isaías teve no capítulo 6. Quando Isaías foi chamado para o seu ministério. Isaías capítulo 6, ele diz que ele viu o templo cheio da presença de Deus, e ele viu serafins voando. 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. E aqueles homens começavam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E à medida que eles diziam isso, a glória de Deus começava a se manifestar, o local começava a tremer. Olha o que foi que Isaías disse no versículo 5 de Isaías capítulo 6. Ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus, agora eu vou morrer. Naquele momento, Isaías ele foi acometido por esse quebrantamento. Ele começou diante da santidade de Deus ver o quanto ele era impuro, o quanto ele era sujo, o quanto a sua vida estava em desconformidade ao real propósito de Deus.
Mas Deus é tão misericordioso que pega uma brasa do altar, toca nos lábios dele e purifica. Quando nós começamos a nos aproximar de Deus, quando nós começamos a nos aproximar da luz, é justamente isso que acontece, meus amados irmãos. O Senhor começa a mostrar as nossas imperfeições, o Senhor começa a mostrar os nossos pecados. Nós começamos a perceber as áreas da nossa vida em que precisamos mudar. Nós começamos a perceber as áreas da nossa vida em que nós temos desagradado a Deus. E isso gera em nós um quebrantamento a ponto de nós nos aproximarmos do Senhor. Isso gera em nós um choro, um lamento, porque nós começamos a perceber o quanto nós precisamos desse Deus na nossa vida, o quanto nós precisamos do seu perdão, o quanto nós precisamos do seu favor, o quanto nós precisamos da sua ajuda. Você querendo ou não, você é necessitado deste Deus. Talvez o que falta para você é essa percepção ainda. E o bom é que as Escrituras têm nos mostrado que quando nós chegamos nesse nível, quando nós começamos a perceber os nossos pecados, quando nós começamos a ver aquilo que precisa ser mudado em nós, nós começamos a experimentar o favor de Deus na nossa vida. O foco aqui do versículo que nós lemos, Mateus capítulo 5, versículo 4, não é ressaltar a tristeza, mas sim a felicidade. Porque nós nunca podemos esquecer que existe um Salvador que enxuga as lágrimas e consola os que choram. Mateus capítulo 5, versículo 4 está nos levando a vivermos um quebrantamento diante de Deus. E maior que seja a iniquidade, que à medida que nos aparece diante de nós, à medida que nós nos aproximamos de Deus, meus amados irmãos, nós servimos um Deus que Ele é poderoso para perdoar, nos purificar de qualquer iniquidade. Quando nós confessamos. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz isso. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu me rendi aos pés do Senhor, à graça de Deus. O Senhor, eu comecei a entender que se eu confessasse os meus pecados, o Senhor era fiel e justo para me purificar de toda iniquidade, para nos purificar de toda iniquidade. O foco aqui não é a tristeza, mas o foco que o Senhor está querendo mostrar aqui é que aqueles que choram, aqueles que aprendem este caminho, eles são felizes. Por quê? Porque serão consolados. Olha a maravilha. O Deus de toda consolação tem prazer em enxugar as lágrimas dos que choram por questões genuínas. Nós não servimos a um Deus alheio, a um Deus que não se compadece de nós. Sempre que eu tenho tido a oportunidade aqui nesta congregação, eu tenho lembrado os irmãos de Hebreus capítulo 4, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Pelo contrário, nós temos um sacerdote que nos compreende, que passou pelas mesmas coisas que nós passamos, mas sem pecado. Por isso Ele é poderoso para nos socorrer nesses momentos de dificuldade, de fraqueza na nossa vida.
À medida que nós reconhecemos isso e nos aproximamos de Deus e confessamos os nossos pecados e nos aproximamos da luz de Deus, o Senhor Ele nos limpa, Ele nos dá novas vestes. Ele quebra o poder do pecado sobre nossas vidas. Aí você começa a entender que 1 João capítulo 3 diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre ele. Ele foi liberto das amarras do pecado. Ele foi liberto daquilo que lhe impedia de viver em plenitude diante do Senhor. Esse é o poder de Jesus. Esse foi o poder que Jesus manifestou na cruz do Calvário, que ao homem distante de Deus, pela desobediência, pelo pecado, ao homem que andava distante do Senhor, pelas suas próprias veredas, se distanciando, caminhando a passos largos para o inferno, Ele deu vida, estando nós mortos em nossos próprios delitos, em nossas próprias ofensas, em nossos próprios pecados. Quando nós nos aproximamos de Deus pela fé, quando nós reconhecemos de fato e de verdade que nós precisamos nos arrepender e nos aproximamos dele a fim de receber o seu perdão, ele nos perdoa. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza. O que chora é feliz porque se arrepende e confessa. E com isso, ele obtém o perdão de Deus. Talvez seja isso que tem faltado na sua vida nesses últimos dias. É esse lamento, é esse choro. Talvez o que tem faltado nas nossas vidas nesses últimos dias é o reconhecimento de o quão distante de Deus nós temos andado. É tempo de se avaliar. É tempo de olhar para dentro de si mesmo. É tempo de pedir ao Senhor que possa alargar suas fronteiras. É tempo de pedir ao Senhor que Ele faça resplandecer a luz dele sobre você, sobre nós, a fim de que nós possamos experimentar a sua graça maravilhosa. O choro motivado pelo pecado leva à felicidade porque não para nas lágrimas. Quem chora arrependido confessa e então é perdoado. Isso é uma certeza de fato. E o mais impressionante é que esse consolo de Deus já foi anunciado desde há muito tempo atrás. Abra sua Bíblia aí comigo em Isaías capítulo 61. Esse consolo, esse perdão de Deus, ele foi anunciado profeticamente quando Isaías estava se referindo no seu livro a respeito do Messias, daquele que havia de vir. Olha o que é que diz Isaías capítulo 61. Olha o que é que diz o versículo 1 e o versículo 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Isso é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Que a partir de hoje, que a ideia no meu coração diante do Senhor era que
possamos sair daqui fazendo essa autorreflexão. Olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos a lamentar os nossos pecados. Chorar. Lamentar diante do Senhor, reconhecer os nossos pecados e no Senhor buscar a mudança, o perdão deles. Em nome de Jesus. Que você nessa noite possa sair daqui, meu amado irmão, minha amada irmã, com uma certeza no seu coração. Por maior que seja a iniquidade do homem, elas se tornam nada diante da bondade, fidelidade e misericórdia de Deus. Isaías diz que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, o Senhor os tornará brancos como a neve. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor os tornará mais alvo do que a mais branca lã. Mas perdão tem aquele que confessa o seu pecado em sinceridade. Porque aquele que confessa o seu pecado em sinceridade diante do Senhor, esse recebe o perdão de Deus. Esse, de fato, a disposição no seu coração de abandonar o erro. Que possamos nos aprender a felicidade que vem através do choro diante do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Tem mais louvor, né, gente? Os irmãos de louvor. Vamos fazer só uma oração no nome de Jesus. Pode ficar de pé. Aleluia. Senhor, Tua palavra diz que Tu és a luz do mundo. E todo aquele que anda na luz jamais estará ou andará em trevas, ó Pai. Senhor, nessa noite nós queremos levantar um choro, Pai, diante do Senhor. Não um choro segundo o mundo, Pai. Não um choro de remorso. Não um choro por uma atitude errada. Mas essa noite queremos levantar um choro, um clamor, reconhecendo os nossos pecados diante do Senhor, Pai. Reconhecendo que temos negligenciado os Teus estatutos, que temos transgredido as Tuas leis, Pai. Queremos nesta noite, Pai, Te pedir perdão, Senhor, por essas atitudes que temos tomado, ó Pai, que têm ido contra os Teus mandamentos, ó Deus. E reconhecemos aqui nesta noite o quanto precisamos de Ti, Pai. A verdade é, Pai, que não há muitas vezes força em nós, Pai, mas Tu és força, Pai. A verdade é que muitas vezes não há nenhuma capacidade em nós, mas o Senhor é aquele que traz essa capacitação, Pai. A Tua palavra tem nos ensinado isso. Abre os nossos olhos espirituais nessa noite, Pai, para que possamos nos recorrer a Ti, buscar a Ti, para que possamos contemplar o Teu consolo, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que um dia o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, e eu creio nisso, ó Pai. Que possamos viver de fato, de verdade, essa bem-aventurança, Pai. Que possamos aprender a lamentar, a chorar pelos nossos pecados, Pai. Tira essa dureza do nosso coração, essa insensibilidade espiritual, Senhor. Nos faz enxergar, Pai, olhar e contemplar como o Senhor quer, Pai. O que o Senhor quer nos mostrar. Perdão, Senhor, é o que nós queremos Te pedir nesta noite. Perdão pelas vezes que sabemos que não é a Tua vontade, mas mesmo assim queremos fazer, Pai.
Perdão quando nós sabemos que não é aquilo que o Senhor quer que nós íamos pensar, mas é aquilo que nós queremos e permitimos naquele momento que ocupe a nossa mente. Nos perdoa, Pai. Perdoa pelas vezes que não perdoamos, ó Pai. Perdoa pelas vezes que permitimos que o que brote no nosso coração seja raízes de amargura. Nos perdoa por isso. Ó grande Deus, nos limpa nesta noite. A tua palavra diz em 1 João que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos o Senhor mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. No teu sangue o Senhor nos limpa. Nos limpa, Pai. Nos faz se voltar para Ti. Queremos levantar mãos santas diante do Senhor, Pai. Queremos reconhecer, Pai, que não há nada em nós, Pai, não há nada em nós, Pai, que possa atrair a atenção do Senhor, Pai. Mas pela Tua graça, o Senhor tem disponibilizado sobre nós o Teu favor, Pai. E esta graça e esta misericórdia que eu recorro nesta noite, ó Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos na nossa pequenez, Pai. Ajuda muitas vezes na nossa insignificância, Pai. Que possamos aprender, Pai, a pagar o preço e a fazer aquilo que Te agrada. Nos ajuda, Senhor. Abençoa-nos como comunidade, como igreja. Abençoa a nossa liderança. Que possamos viver, Pai, a santidade que a Tua palavra nos cobra todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, que seja isso que ocupe a nossa mente, Pai. Que o nosso coração seja cheio, invadido pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E nos faz todos os dias, ó Pai, entender que o melhor lugar que nós podemos estar é na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
meu coração transbordou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. De uma coisa e vou lhe dizer, simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Amém. Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, nessa noite nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, Pai, diante da tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou de uma tal forma, Deus, que deu o teu único filho, Deus, para que nós tivéssemos vida em abundância, vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina a cada dia a sermos melhores. Nos ensina, Senhor, a estar sempre diante de ti, Deus, buscando a tua palavra, Senhor, orando, Deus, te buscando, Senhor, em tempo e fora de tempo, Pai. Abençoa, Senhor, nossa semana, Deus, que o Senhor venha nos guardar e nos livrar do mal, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, escola bíblica, oração, né?